na segunda epístola que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 1, para nós relermos ao menos parte do texto que já lemos, e aqui querendo o Senhor e com a sua graça trazermos uma palavra para nossa edificação. 2 Timóteo, capítulo 1, o verso 3 em diante, diz assim a palavra de Deus: Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência limpa, porque sem cessar lembro de você nas minhas orações noite e dia. Lembro das suas lágrimas e estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em você. Amém. Graças a Deus por sua palavra. Eu tenho por certo, queridos irmãos, que não há alegria maior para um pai, para uma mãe, do que ver seus filhos bem, com saúde, vivendo bem, com alegria. Eu acho que os pais, e certamente pais e mães que estão aqui me ouvindo, entendem, os pais às vezes acham melhor que os filhos estejam bem do que eles mesmos estejam bem. E todo pai e toda mãe tem o desejo então de ver seus filhos crescendo, bem formados, saudáveis, sendo uma boa pessoa, tendo um rumo bom na vida. Maior prazer ainda, e nós vimos aqui o irmão Luiz expressando, certamente em nome de muitos que têm esse mesmo sentimento, a alegria de ver os pais verem seus filhos se tornarem homens e mulheres de Deus. A Bíblia nos apresenta muitas personagens importantes, homens e mulheres de uma fé firme, de uma fé madura. E uma dessas pessoas é, sem dúvida, o apóstolo Paulo. Um homem que está aqui já no final da sua vida. Segunda epístola a Timóteo é um dos seus últimos escritos, se não o último. Já se refere a si mesmo como Paulo o velho, o Paulo que já está esperando a qualquer momento encerrar a sua jornada aqui nesta terra, encerrar a sua carreira. Mas Paulo está preocupado também com a continuidade da igreja, da fé na próxima geração. Embora pareça, ou pelo menos segundo nós entendemos a partir das Escrituras, o apóstolo Paulo não teve filhos naturais, mas ele teve filhos na fé, e um deles é Timóteo, a quem ele chama literalmente de meu amado filho Timóteo, aí no primeiro versículo desta epístola que nós lemos. E Paulo então, sendo um homem de Deus, ele quer que aquele mesmo gozo de servir a Deus durante a vida. E nós lemos que Paulo disse: desde os meus antepassados eu sirvo a Deus, eu oro dia e noite. Era um homem de uma fé madura, mas ele quer também que o seu filho Timóteo seja um homem de Deus. E aí a pergunta então que nós podemos fazer, queridos, é: como se faz um homem e uma mulher de Deus? Como nós podemos agir de maneira que as próximas gerações sejam impactadas e possam também dar continuidade à fé que nós temos? Culto da família. Certamente toda família que aqui está tem o desejo de ver seus filhos, netos, seguindo nesta mesma fé. E hoje nós vemos que a família tem vivido debaixo de fortes ataques. Há uma ação muito grave contra a família, querendo jogar homens contra mulheres, pais contra filhos, desfazendo da instituição família, desfigurando-a e querendo por todos os meios tirar os filhos da influência de seus pais. Porque o inimigo sabe que uma família de uma fé estruturada é também
uma base para que a nova geração tenha esta fé. Nossos filhos, sejam eles naturais ou os filhos na fé, eles correm sérios perigos, estão debaixo de graves ameaças. E nós precisamos então perguntar a nós mesmos e olharmos para o texto bíblico a fim de termos instruções sobre como podemos fazer dos nossos filhos homens e mulheres de Deus. Como se faz um homem de Deus, uma mulher de Deus? E a primeira coisa que nós vemos no verso 5 que nós lemos é que é fundamental para que alguém seja um homem ou uma mulher de Deus, que nós possamos lhe transmitir uma fé verdadeira. Paulo diz: lembro da sua fé sem fingimentos, da sua fé verdadeira, Timóteo. Porém, esta mesma fé, primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e agora estou certo que habita também em você. Paulo está se referindo aí a Timóteo como alguém que recebeu uma forte influência familiar para a sua fé. Há um ditado que diz que por trás de todo grande homem tem uma grande mulher. Timóteo tinha duas: sua avó Lóide, sua mãe Eunice. Essas mulheres, a avó e a mãe de Timóteo, exerceram uma importante influência sobre a sua formação cristã. Porque Paulo diz que a fé sem fingimento de Lóide e de Eunice foram transmitidas para o jovem Timóteo. Além de cumprir o seu papel maternal, essas duas mulheres cumpriram também o seu papel de ser grandes formadoras espirituais na vida de seus filhos. O que é uma fé sem fingimento? O que é uma fé verdadeira, que Paulo diz que aquelas duas mulheres tinham e, portanto, passou a seu filho Timóteo? É uma fé que não é apenas de aparência, nem é uma fé que não fosse vivida, mas é uma fé coerente. A fé de Timóteo, como uma herança familiar, ela vem de uma família que vivia esta fé de maneira viva, de maneira verdadeira. Lóide ensinou sua fé à sua filha Eunice, provavelmente, e Eunice, juntamente com Lóide, agora ensinam esta mesma fé a seu filho Timóteo, porque elas são geradoras de crentes, por causa de uma fé viva que elas têm para viver. Um grande homem se faz com a transmissão de uma fé genuína. Um homem de Deus se forja num lar onde a fé é vivida realmente, ou num lugar onde podemos ver esta fé em ação. Porque as crianças, elas sabem muito bem quando nós estamos sendo verdadeiros. Você pode enganar uma criança por pouco tempo, mas logo, logo ela sabe se o que está acontecendo é verdadeiro ou não, se nós acreditamos naquilo que nós falamos. Porque alguém já disse que as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Que a gente pode ensinar com palavras, mas fará muito mais vivamente com exemplos de vida. Alguém pode dizer: pastor, eu não tenho assim muita habilidade de ensinar o meu filho a fé. Mas se você não tiver habilidade para falar, no entanto, tendo habilidade para viver esta fé, você transmitirá a ele algo muito mais poderoso do que se todos os dias desse uma aula de teologia a seu filho. A maior influência que uma mãe, que um pai, que uma avó, que um avô pode ter sobre os seus filhos é lhe transmitindo uma fé verdadeira. Como é uma fé verdadeira? É a fé que nós vivemos. Melhor do que dar um seminário sobre oração aos filhos é orar em casa com eles. É eles perceberem que nós temos uma vida de oração verdadeira.
Melhor do que matricular os filhos no seminário para ensiná-los sobre as Escrituras, é ler as Escrituras com eles em casa, ou eles perceberem que nós somos pessoas que têm o prazer de ler a Bíblia Sagrada. Porque se a nossa família não tiver uma fé forte, se não tiver uma fé verdadeira, como podemos esperar que os nossos filhos vivam uma fé de verdade? Uma fé sem fingimentos. Guarde uma coisa que é muito importante, queridos irmãos. Filhos cujos pais têm uma fé de domingo, provavelmente terão uma vida espiritual de segunda mão. Porque tem que estar na igreja todo dia, pastor. Não estou querendo dizer que você tem que estar de segunda a domingo na igreja, até porque nem tem culto todo dia. E sei que muita gente trabalha ou tem seus negócios e muitas vezes não pode estar em todos os cultos. Mas a questão é exatamente essa. Não vivemos a nossa fé apenas nos cultos. Vivemos a fé em todo momento em que nós oferecemos um culto a Deus através da nossa vida. Aleluia. Porque quando oramos, quando lemos a palavra, quando louvamos a Deus, quando temos tempo para ouvir um cântico, quando temos tempo durante a semana para fazer o culto doméstico, nós estamos vivendo uma fé verdadeira que os nossos filhos certamente observarão e poderão então seguir esta fé. Porque filhos também terão dificuldades. Filhos também enfrentarão lutas na vida. Mas no dia que eles estiverem as suas próprias dificuldades, se lembrarão da figura de seus pais de joelhos, quando enfrentaram lutas e dificuldades. Se lembrarão da figura de seus pais, fazendo a Deus um culto, adorando ao Senhor. Se lembrará da sua mãe, lavando a louça e cantando hinos de adoração ao Senhor. Se lembrará da sua família, estando na igreja e servindo a Deus. E assim um grande homem, um homem de Deus, uma mulher de Deus, se constrói através de uma profunda fé vivida que lhe é transmitida através da prática desta fé. Será que nós podemos olhar para nós mesmos, queridos, e dizer aos nossos filhos e netos, vizinhos e irmãos, imite a minha fé? Será que nós podemos dizer aos nossos filhos, ore como eu oro, leia a Bíblia como eu leio, frequente a igreja como eu frequento, sirva a Deus como eu sirvo? E será que fazendo isso entenderíamos que de fato ele teria uma fé viva e uma vida espiritual abundante? Porque o apóstolo Paulo, ele é alguém que vai dizer a seus seguidores, seus filhos na fé, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, verso 9, ele vai dizer, o que vocês ouviram de mim, o que vocês viram em mim, isso fazei e o Deus de paz será convosco. Ele está dizendo, imite a fé que eu tenho, ore como eu oro, contribua como eu contribuo, sirva a Deus como eu sirvo e você terá uma fé viva também como eu tenho. As nossas famílias, queridos, precisam ter uma fé saudável, sem fingimento, porque assim nós teremos um ambiente onde nós mesmos viveremos uma fé viva e os nossos filhos, netos, sobrinhos, vizinhos ou qualquer pessoa poderá ali chegar, entender o que significa servir a Deus com alegria e ter uma fé verdadeira nele. Nós precisamos então preocupar-nos como nós vivemos a nossa fé. Você faz o culto doméstico? Se não faz, aprenda a fazer. Você ora com a sua família? Se não ora, faça isso. Oh, que tempo bom aquele que a família se reúne ao redor da mesa e antes de tomar a refeição,
agradece a Deus. Oh, que tempo bom em que a família, antes de sair de casa para trabalhar, ou para uma viagem, ou para alguma coisa, reúne todo mundo e diz: vamos fazer uma oração antes de sair. Oh, que tempo bom quando as famílias, diante de uma festa de aniversário de alguém, antes, quem sabe, até de cantar os parabéns e abrir o bolo, diz: vamos fazer uma oração de gratidão a Deus pela vida desta pessoa na nossa família. Porque na família, nós como pais e mães temos responsabilidade de viver uma fé que possa ser imitada por nossos filhos. Como se faz um homem, uma mulher de Deus? Em primeiro lugar, transmitindo a eles uma fé não fingida, uma fé verdadeira. Mas no capítulo 3 e o verso 15 desta mesma epístola, o apóstolo Paulo, referindo-se ainda a Timóteo, quando diz que ele deve permanecer naquilo que aprendeu, no verso 14, ele diz que desde a infância ele conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Para em seguida dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus e, portanto, é útil para que o homem de Deus possa ser edificado em todas as coisas. Como se constrói um homem ou mulher de Deus, transmitindo-lhe o conteúdo da palavra de Deus. A Bíblia tem muitas palavras para falar de filhos, criança, bebê, mas aqui, na língua do Novo Testamento, a linguagem ou a palavra que Paulo usa para dizer que ele sabe desde a sua meninice ou desde a sua infância as sagradas letras, é uma palavra que é usada para falar de bebês de colo, de crianças que estão ainda sendo amamentadas, crianças de peito. Portanto, nós entendemos que Lloyd e Eunice ensinavam a Bíblia ou falavam da palavra de Deus a Timóteo quando ele ainda era uma criança de colo, um bebê nos braços. Porque hoje a ciência já sabe que o bebê, ainda no ventre da mãe, ainda no útero da mãe, ele já escuta o que é dito, ele já ouve o que é falado para ele. Pessoas que ainda com o bebê na barriga ouvem músicas ou frequentam religiões, seus filhos estão já sendo imersos neste ambiente. Então o que vemos é que os ensinamentos da palavra de Deus, embora o bebê Timóteo ainda não tivesse a capacidade de entendê-los perfeitamente, mas ele já ouvia sua mãe falando de Jesus, ele já ouvia sua avó lendo a palavra, ele talvez já ouvia as histórias da Bíblia, ele já ouvia os testemunhos do que Deus fez nas Escrituras. Essas mulheres que talvez até, queridos irmãos, por causa do ambiente cultural que elas viviam, talvez até elas nem soubessem ler nem escrever. Porque no mundo antigo, eram poucas mulheres, somente as da aristocracia, mulheres da elite, que tinham acesso à educação. Os homens até tinham com mais facilidade, especialmente os judeus, porque precisavam ler a Escritura. Mas muitas mulheres não sabiam ler nem escrever. Mas Lloyd e Eunice sabiam transmitir aquilo que elas aprendiam da palavra de Deus para o seu filhinho, para o seu netinho. E nós também precisamos aprender com elas. Todo tempo é tempo de nós ensinarmos aos nossos filhos a palavra de Deus. É pequenininho, não entende, não, ensine a ele a palavra de Deus. Porque antigamente, uma das iguarias que as mães serviam para os bebês era uma sopinha que vinha letras.
Mas parece que a avó de Timóteo dava letras para o menino ainda na mamadeira. Não na forma de pequenas letrinhas, mas na forma de instrução da palavra de Deus. Nós lemos na Sagrada Escritura que Maria, mãe de Jesus, grávida provavelmente de poucos dias, foi visitar Isabel, sua prima, que já tinha 6 meses e alguma coisa de gestação. E ali chegando, o bebê no ventre de Isabel reconheceu o bebê no ventre de Maria e se alegrou no Espírito, e sua mãe se alegrou no Espírito. Aquela pequena criança já era capaz de perceber uma realidade espiritual que estava presente naquele ambiente. E se nós orarmos pelos nossos filhos, se nós ensinarmos a palavra de Deus a eles, se nós cantarmos louvores para eles ou com eles, nós poderemos ter a certeza que estamos lhes incutindo uma fé, porque diz o provérbio, aleluia, ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando crescer, não esquecerá dele. Mas preste atenção que diz o provérbio, ele não diz, ensina a criança o caminho, ele diz, ensina a criança no caminho. Ensinar o caminho é dizer assim, é ali meu filho, vá lá. Ensinar no caminho é dizer assim, vamos meu filho, que eu vou com você. Nós vamos nesse caminho aqui, olha. Esse caminho é o caminho de Jesus. Esse é o caminho bom, esse é o caminho que nós devemos seguir. E quando nós então fazemos isso, nós podemos ter a certeza que estamos formando em nossos filhos homens e mulheres de Deus. Se você vai lá para o livro de Êxodo e ler a história de Moisés, Moisés foi escondido por seus pais durante 3 meses. E a Bíblia diz que era um menino bonito. Depois sua mãe fez uma estratégia. Alguém pensa que ela pegou o menino e colocou no rio aí e saiu água abaixo. Não. Ela pegou o menino e colocou preso entre os juncos, na estrada, no lugar que ela sabia que a filha de Faraó iria passar. Porque talvez ela tivesse já a notícia de que a filha de Faraó queria ter filhos, mas não podia. E quem tinha um bebê como Moisés era aquele bebê da capa de revista, era aquele bebê bonitão, aquele bebê de propaganda de fralda descartável. E ela colocou o bebê no caminho da filha de Faraó. Quando a filha de Faraó ouviu o choro e chegou lá, e talvez, quem sabe, tirou uma cobertinha e viu aquele menino rosado, bonito, olhando para ela com aqueles olhos cheios de vida, ela se apaixonou pelo menino e disse, esse aqui é meu, ninguém tira. E a irmã já estava esperando ali para dizer, e a senhora tem leite? Tem não, mas eu tenho ali uma mulher que está com muito leite para alimentar essa criança. A senhora pode ir lá que ela vai cuidar da criança, e deu certo. O bebê volta para sua mãe e fica com ela há alguns anos. Mas nós vamos olhar o texto de Êxodo e vamos ver que o Moisés crescido, provavelmente já com 40 anos de idade, mesmo depois de ter vivido décadas no palácio, mesmo depois de ter já experimentado o conhecimento dos egípcios e, segundo a tradição, ter estudado nas melhores escolas e se formado até como um general no Egito, aquele menino não esqueceu a fé que lhe foi incutada na infância por sua mãe na cabana de escravos na beira do rio Nilo. Aleluia! Os poucos anos que viveu com ela, mas ele aprendeu sobre o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de seus antepassados, que ficou essa fé verdadeira no coração de Moisés. Lode e Eunice, diz o texto, desde a meninice, desde a primeira infância, ensinaram Timóteo as sagradas escrituras que poderiam torná-lo sábio para a vida eterna. E quanto a nós, queridos, estamos lendo a palavra de Deus para nossos filhos. Hoje nós vivemos um tempo riquíssimo
que tem Bíblia para todas as faixas etárias. Tem a Bíblia do bebê, a Bíblia da criança, a Bíblia do adolescente, a Bíblia do jovem, a Bíblia que só tem figura, a Bíblia que só tem as letras. A minha netinha tem alguns livrinhos da Bíblia que não tem uma letra, só as figuras. A mãe vai contando a história. E nós podemos investir. Você quer investir na vida do seu filho, seja criança ou adolescente, dê uma Bíblia. Dê livros evangélicos edificantes para ele. E você certamente estará investindo na vida de seu filho. Alguém um dia conversando numa família, e o menino perguntou: pai, as crianças precisam de ter fé? As crianças precisam de conhecer a Bíblia? E o pai disse: não, meu filho. Quando você crescer, você vai entender isso melhor. Agora não adianta que você não entende. Não precisa você ir à igreja, não precisa você se preocupar com essa coisa de Bíblia, que você não tem maturidade para isso ainda. E a criança ouviu essa história triste de seu pai. Mas de repente estava começando a chover e o pai pediu ao menino para guardar as cabras que eles criavam no cercado coberto, para que elas não ficassem expostas à chuva. E o menino foi e voltou muito rápido, e o pai disse: já colocou todas no cercado? Ele disse: só as grandes, porque as pequenas o senhor disse que não precisa. As pequenas não precisa de ter cuidado. E o pai então entendeu a lição que nós precisamos ter nesta noite. Não há idade para começar a formar um homem de Deus, uma mulher de Deus na nossa casa, no nosso lar, aleluia. Porque todos nós podemos fazer como esta família desde cedo, ensinar as sagradas escrituras. O papel da família, queridos, é fundamental para a formação espiritual de seus filhos. Alguém pode dizer assim: mas pastor, é que lá em casa nem todo mundo é crente. Pois eu tenho uma notícia para lhe dar. Na casa de Timóteo também não. Porque lá em Atos capítulo 16 diz que Timóteo era filho de uma crente, mas o seu pai era pagão. O seu pai não era crente. Então pense que Lloyd e Eunice criaram seu filho na fé, mesmo não tendo o apoio do marido, mesmo não tendo uma fé por parte do pai daquela casa, daquela família. Nós podemos então entender que talvez Eunice e Lloyd não eram crentes de muito tempo, mas creram em Jesus e agora resolveram trazer para a sua família a fé que elas viviam. A palavra de Deus nos diz, queridos, em Deuteronômio capítulo 6, que é responsabilidade nossa, dos pais, trazer a instrução de Deus para os nossos filhos, ensinar a criança, falando em casa, deitando, se levantando ou em qualquer outra situação, ou seja, durante a vida. A igreja é um apoio para isso. Temos departamento infantil, todo sábado tem aula, tem historinha, tem lição, tem até lanche, todo sábado. Se seu filho, seu netinho não está vindo, veja o horário direitinho para trazê-lo. Mas isso é um apoio que a família dá. Porque nós não podemos terceirizar a educação dos nossos filhos, nem mesmo a educação espiritual. Nós temos que olhar para esse texto e entender. Há uma fé verdadeira e há um amor pela palavra de Deus na nossa casa, na nossa vida, porque é assim que se forma um homem, uma mulher de Deus, aleluia. Quando nós olhamos para o Senhor Jesus, encontramos nele, até nisso, o exemplo perfeito para nós.
A Bíblia diz que Jesus nasceu num lar piedoso. Seu pai era justo, temente a Deus. Sua mãe também era uma mulher piedosa, uma mulher temente a Deus. Mas a Bíblia vai dizer que os irmãos de Jesus, lá em João capítulo 7, não criam nele. Apesar de ver os milagres, apesar de ver as multidões indo à casa de Jesus à busca dele, apesar de às vezes chegar em alguns lugares e o texto diz que eles nem conseguiam entrar para falar direito com Jesus, alguém teve que mandar um recado: Jesus, tua mãe e teus irmãos estão lá fora. Apesar disso, os irmãos de Jesus não criam nele. Mas Jesus não deixou a sua família sem ter um encontro de fé com ele. Porque lá em 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo vai dizer, depois que Jesus ressuscitou, apareceu a Pedro, apareceu aos 11 ou aos 12, apareceu a 500 irmãos e apareceu também a Tiago. E o Tiago que ele está falando, muito provavelmente não é o Tiago apóstolo, porque ele vai dizer mais adiante, apareceu aos apóstolos. Mas o Tiago a quem ele apareceu, muito provavelmente é o seu irmão, que depois vai escrever a epístola de Tiago, se apresentando como servo de Jesus Cristo. Ele teve um encontro com seu irmão ressuscitado, que lhe apresentou a verdade do Evangelho. Jesus também cuidou da sua família para que ela tivesse uma fé verdadeira, uma fé firme. E nós, queridos, precisamos estar, a partir de hoje, mais do que nunca, despertados para sermos agentes de Deus para a nossa família. Só que tem uma coisa que nós precisamos pensar para concluir esta mensagem. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Ninguém pode transmitir aquilo que ainda não alcançou. Ninguém pode distribuir aquilo que ele ainda não teve. Se nós queremos ter uma fé verdadeira para transmitir para os nossos, precisamos primeiro ter esta fé em Cristo Jesus. Precisamos primeiro crer nas Escrituras. Precisamos primeiro viver de fato uma fé viva e abundante para que nós possamos também ser agentes de Deus para transmitir esta fé para a nossa família. Qual é a fórmula para se produzir um homem de Deus ou uma mulher de Deus? Não existe uma fórmula mágica, mas existe um caminho que deu certo para Timóteo e que certamente dará também para nós. Se vivermos uma fé genuína, se trouxermos a palavra de Deus para a nossa família, ela produzirá o resultado que nós certamente iremos ver acontecer. Porque lá em Isaías capítulo 55, verso 11 em diante, Deus vai fazer uma promessa que nós precisamos tomar para nós nesta noite. O Senhor diz assim: assim como a chuva desce do céu e a neve e não volta para lá, sem antes produzir a erva verde, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes prosperará naquilo que me apraz. Fará tudo para que eu a enviei. Aleluia. Semeie a palavra de Deus. Hoje você pode não ver o fruto, mas amanhã certamente verá, porque esta palavra não volta vazia, semeada num coração, aleluia, ela produzirá o seu fruto. E porque muitas vezes o coração é resistente, a semeadura precisa ser insistente. Semeie hoje, semeie amanhã, semeie depois, aleluia. E se a minha família ainda não alcançou esta fé, pastor, mas nós podemos crer que a palavra de Deus produzirá o seu resultado. E podemos crer também naquilo que Tiago vai nos dizer no capítulo 5 da sua epístola. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Que a nossa família esteja debaixo da nossa oração. Que a nossa família esteja debaixo dos nossos clamores a Deus. Esteja sendo alvo do nosso pedido ao Senhor.
talvez, quem sabe, com jejuns, para que nós possamos ver Deus agindo na nossa família. A minha oração é que Deus nos impacte a cada dia, queridos. Que nós possamos ter uma fé verdadeira e que essa fé seja vista em nossa família. Que a nossa fé seja vivida no nosso dia a dia, para que os nossos filhos, olhando para nós, talvez nem queiram imitar a nossa profissão, talvez nem queiram seguir os caminhos de seus pais no que diz respeito ao trabalho. Talvez vendo a dificuldade dos pais, diga: eu não quero ser professor não, que trabalha muito, ganha pouco. Talvez vendo a luta do pai, diga: não, eu não quero trabalhar em construção, que é muito pesado e os dedos ficam cheios de calo. Talvez vendo o pai mecânico, diga: eu não quero ser isso não, porque não sai nunca esse cheiro de graxa das mãos de papai. Mas quem sabe vendo a fé de seu pai, vendo a fé de sua mãe, dirá: mas eu quero orar como eles, eu quero ler a Bíblia como eles, eu quero servir a Deus como eles, eu quero ter esta experiência com Deus como eles têm, como eles tiveram. E esta semente de fé semeada na nossa família produzirá grandes frutos para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Aleluia.